pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Cláudio Rufino, em nome do Senhor Jesus, que estará conosco, nos trazendo a esse estudo tão abençoado. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Avançando pela fé, glória a Deus. Interessante que uma das últimas mensagens que eu preguei no Templo Central ano passado foi justamente sobre fé. E então, com a virada do ano, o lema da igreja se tornou Avançando pela Fé, e isso me deixou muito feliz, né? Porque estamos no mesmo propósito, né? Com a mesma mentalidade. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5. É um texto breve, mas muito abrangente e tem tudo a ver com a ministração de um culto de família. Eu desde já agradeço ao pastor Araújo pela oportunidade, ao líder de famílias também aqui dessa igreja, e a todos vocês que aqui vieram e que estarão nos oferecendo um pouco da sua atenção durante os próximos minutos. Eu vou pedir depois para minha esposa vir aqui para me ajudar, porque eu já estou sentindo um calor aqui, né? Então vou ter que ficar sem paletó para ficar mais à vontade. Não, eu prefiro sem ventilador e sem paletó, porque senão prejudica a voz. Muito bem, diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 5, versículo 8, queria que pudéssemos ler juntos, se você tem a mesma versão. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente dos da própria casa, ou da própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Em outra versão diz que é pior do que o infiel. Pai querido, lemos a Tua palavra e agora rogamos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e faça-nos entender e aplicar em nossa vida diária a Tua palavra. Que sejamos não apenas ouvintes esquecidos, mas dela praticantes no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bem, essa daqui é a minha esposa Verônica, só tem uma, tá? Eu sei que tem alguns aí que tem mais do que eu, mas eu não tenho inveja nenhuma de quem tem duas ou três. Eu estava numa igreja, Assembleia de Deus, muito radical, muito severa. Lá, se você tiver televisão, o negócio fica esquisito. Mas aí eu apresentei minha esposa, pastor, a minha esposa é a única que eu tenho. Aí ele falou assim, é mesmo? Aqui na nossa igreja nós temos pastores com duas, com três. Eu levei um susto. Ele falou, porque ele usou a questão humoristicamente, né, que é uma situação trágica, em relação aos que já haviam se divorciado uma, duas, três vezes. Né? Mas, enfim, eu não quero falar sobre isso, não quero ser polêmico, eu quero entrar direto num tema que diz respeito à família cristã e às deturpações da sexualidade. Bem, Deus me deu a graça de ter sido criado nos caminhos do Senhor, desde a minha infância, depois que Jesus, segundo o testemunho dos meus pais, se converteram a partir de um milagre na minha vida, no colo dos meus pais disseram que eu estava morto, e eu vim à vida depois de uma oração de um pastor da Assembleia de Deus. A partir daí, meus pais se converteram, eu fui criado, sou o mais velho, e meus irmãos que vieram depois também, e eu tive o privilégio de ser instruído na escola bíblica dominical, e cantar nos jovens, adolescentes, me casar virgem com uma virgem, e aí, depois disso já se passaram 28 anos, que é o tempo que nós temos de casados,
Só que, ao longo do nosso dia a dia, nosso ministério, eu me lancei em tempo integral quando eu tinha apenas 25 anos de idade. Começamos a atuar no ministério como missionários e sendo sustentado por Deus. Eu nunca cobrei nem para pregar e nunca recebi salário de igreja. Não que eu não quisesse, é porque realmente é parte do ministério. E eu não reclamo por isso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu glorifico a Deus, porque isso me dá muita liberdade para pregar, sem ficar preocupado com nada, porque também não devo nada para ninguém. E tenho a minha consciência tranquila. Então, nós mergulhamos em projetos missionários evangelísticos até que eu comecei a escrever meus livros e foi uma benção para me sustentar. Eu dependo da venda de livros, inclusive é bom falar isso desde já, para que todo mundo saia daqui pelo menos com um livro nosso. E o que ocorreu? Eu me deparei, lá vem ela com alguma coisa que está acontecendo. Tá bom, obrigado. É o bolso que está saindo para fora. Eu desenvolvi o meu ministério na área evangelística, evangelização de estudantes, e comecei a realizar seminários, conferências, até que, em 2006, eu me deparei com a notícia de que o Brasil era campeão mundial em pornografia infantil. Essa notícia, depois de eu já ter escrito 6 livros, me impactou e eu comecei a pesquisar e resolvi escrever um livro sobre o assunto. Foi o livro mais difícil até então de eu preparar, que foi o livro Batalha contra a Pornografia em Defesa da Família e da Igreja, que tornou-se o livro mais vendido de todos os meus, até agora é o mais vendido, já foram mais de 40 mil, cerca de 40 mil exemplares vendidos para a glória de Deus. Um livro que tem resultado, por incrível que pareça, resultado em conversões, em libertação, em transformação, inclusive, de casamentos. Não só esse, alguns outros também, mas esse é especial. Até porque foi a partir daí que eu comecei a ver a necessidade de falar sobre um assunto que, apesar de eu ter sido criado na igreja, eu nunca havia ouvido nenhuma ministração sobre este assunto. E eu estava ali com a responsabilidade de ensinar sobre o assunto. Comecei a participar de programas, inclusive uma vez eu estava no programa da TV Boas Novas, no Rio de Janeiro. Isso lá nos anos de 2008, 2009, nós estávamos desenvolvendo uma campanha chamada Campanha Nacional contra a Pornografia. E eu me lembro bem que, dentre os convidados do Cabeça para Cima, né, havia uma psicóloga. E no intervalo, vocês não imaginam o que acontece, né? Mas no intervalo, aquela psicóloga que se dizia crente, estava demonstrando estar furiosa comigo. Por quê? Eu estava falando mal da pornografia. Eu estava acusando a pornografia, como acuso até hoje, né? De muitas desgraças. E ela ficou chateada. Com que autoridade você fala mal da pornografia? Parecia até uma amiguinha dela. E eu fiquei sem jeito, porque eu fiquei reflexivo e pensando, é verdade, com que autoridade eu estou falando disso? Além da autoridade da palavra de Deus e de pesquisas pessoais, mas eu vi ali a necessidade de um aprofundamento. E foi então que Deus me concedeu a graça de buscar um conhecimento científico mais aprofundado. E foi quando eu me inscrevi para fazer uma pós-graduação em sexualidade humana. E ali sim, eu fui me aprofundando e me tornando sexólogo, eu podia falar com autoridade acadêmica e científica, além da autoridade bíblica e espiritual. E nós desenvolvemos a campanha que duraria 1 ano, durou 11 anos, a campanha contra a pornografia. E eu comecei a escrever sobre outros assuntos. Para concluir a minha pós-graduação, eu escrevi um trabalho e, baseado nesse trabalho, eu escrevi o livro Sexualidade Conjugal, que é o livro que vai ser base para a realização da nossa conferência de sexualidade na próxima sexta-feira no Templo Central, em Belém.
Um livro que, graças a Deus, tem me dado muita alegria, porque tenho ouvido de casais que estavam com tudo encaminhado para o divórcio e desistiram do divórcio. Casais crentes e não crentes desistiram do divórcio depois que leram o livro ou Batalha contra a Pornografia ou Sexualidade Conjugal. Enfim, o Senhor foi me dando a graça de ir me aprofundando. Eu escrevi um outro livro sobre homossexualidade, agora eu escrevi mais um sobre homossexualidade, escrevi para pais e filhos, e aí o Senhor me abriu a porta para fazer o doutorado em sexologia, que eu concluí no ano passado. E agora, como PhD do assunto, baseado em nossa tese de doutorado, eu escrevi o livro A Influência da Homossexualidade na Igreja. Esse livro impactou o pastor Samuel. Ele disse que eu dei para ele uns dias, ele falou, de um dia para o outro eu já li tudo, leu o livro todo. E eu fiquei impressionado. Também ele já havia lido outros livros meus, como Batalha contra a Pornografia. Então, para mim, ter a aprovação do nosso líder, pastor Samuel Câmara, é uma grande honra. E também temos um outro livro, que é o livro Família, Fé e Sexualidade. Esse aqui é como se fosse um mix, né? É uma antologia. Textos selecionados de 5 livros. Aqui você vai encontrar boa parte do livro Batalha contra a Pornografia, boa parte do livro Pais e Filhos Superando Conflitos, Sexualidade Conjugal, Todos em Defesa da Família, que está esgotado, e o livro Homossexualidade é Possível Entender, Prevenir e Reverter. Ou seja, são 5 livros em um, Família, Fé e Sexualidade, que você não pode perder essa oportunidade. E o livro A Influência da Homossexualidade na Igreja, que esse é lançamento fresquinho, baseado em nossa tese de doutorado sobre o assunto. Durante a ministração, a partir de agora, você vai entender o quanto é importante destacar esse conteúdo e a razão pela qual eles foram produzidos. Falar de sexualidade é um grande desafio, mas o texto que lemos diz que cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa família. Não tem para onde fugir dessa responsabilidade. O pai tem a sua responsabilidade, a mãe tem a sua, os filhos têm as suas responsabilidades dentro do contexto familiar. Agora, para haver família, foi necessário criar o ser humano com sexo e sexualidade. Foi Deus quem criou. O diabo só entra na história para criar confusão, bagunça e tentar estragar o que de bom Deus criou. Lembre-se que tudo que Deus criou, no final ele dizia, e viu Deus que era bom. Criou o homem, criou a mulher e viu Deus que era bom. Tudo é bom. E Deus criou macho e fêmea e era bom. E só criou macho e fêmea. E é bom lembrar que Deus o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Se Ele só criou macho e fêmea, ninguém pode criar um terceiro sexo. Não existe, nunca existiu e nunca existirá um terceiro sexo. O diabo não é poderoso ao ponto de criar nem um grãozinho de areia, nem uma sementinha. Ele não cria nada, ele não criou nem a ele próprio. Mas Deus é o Criador de todas as coisas. Mas ele tem conseguido deturpar muita coisa e enganar muita gente. Mas é bom lembrar que Deus nos criou essencialmente, cada um de nós, macho e fêmea ou fêmea, né? Não existe macho e fêmea nesse sentido, né? Mas apenas macho ou fêmea. Vamos lá. O ser humano foi criado por Deus sexual. Todo o seu corpo, toda a sua vida estão profundamente associados à sua sexualidade. Agora, a sexualidade, ela está relacionada à nossa vida. Não é só o ato sexual, não é só a questão genital, não. A sexualidade é diferente do sexo, que é algo específico, macho ou fêmea. A gente também tem que parar de andar pela cabeça dos outros
e parar de ser manipulado com essa desgraça mentirosa, diabólica, chamado gênero associado à sexualidade. Gênero só existe na gramática, e vamos deixar o gênero lá na gramática. Aliás, eu também sou professor de português, tá? Então, vamos deixar o gênero na gramática. Quando formos falar, qual é o seu gênero? Não, o meu sexo é masculino. Simples. Não dê trela. A igreja tem que aprender a reagir a essas ações diabólicas, porque tudo isso são estratégias para destruir a humanidade e principalmente o seu filho, sua filha, seu neto, mudando a cabecinha deles. Qual é o seu gênero? Eu sou do sexo masculino. Ou, no caso, pode ser do sexo feminino. Então, a sexualidade está relacionado à vida, à perpetuação da espécie, a sensações, sentimentos, emoções relacionados ao prazer. O problema é que a ignorância ou desinformação sobre o assunto favorece diversos problemas sociais, inclusive linguísticos, como essa tolice que inventaram de procurar meter o gênero misturado com sexo. E, aliás, quem criou essa palhaçada não é um especialista em sexualidade e nem em gramática também. É um tolo qualquer que o diabo levanta e todo mundo vai atrás, até os crentes. É incrível. E eu não me conformo com isso, é por isso que eu estou aqui. Eu não me conformo. Porque nós temos nos permitido ser manipulados e temos que parar com isso. Eu sei que eu não posso mudar muita coisa, mas o pouquinho que eu posso, eu vou compartilhar do que eu sei. Problemas de saúde pública, problemas de segurança pública, e vamos falar sobre isso já já. E um grande problema da deturpação da sexualidade é justamente a pornografia. A pornografia, ela é a semente, eu gosto de conceituá-la dessa forma. Ela é a sementinha que vai desencadear todos os tipos de crimes sexuais ou pecados sexuais que existem. É bom destacar crime sexual e pecado sexual. Todo crime sexual é pecado, mas nem todo pecado sexual é crime. Por exemplo, estupro de crianças é pecado e é crime. Agora, prostituição é pecado, mas não é crime. Homossexualidade é pecado, mas não é crime. Adultério é pecado, mas não é crime. Vocês estão entendendo? Abuso sexual infantil, assédio, é pecado e crime. Seja como for, tudo começa com a semente da pornografia. Uma coisa há em comum na vida de todos os criminosos sexuais, presos ou soltos. Todos os estupradores, de adultos, de crianças, de animais, todos têm uma coisa em comum. Todos nasceram bebês. Todos foram crianças. E todos foram influenciados pela pornografia para se tornarem os criminosos que se tornaram. Todos eles. Por que eu falo isso? Porque eu gosto de focar a necessidade de conscientização visando a prevenção. Prevenção de crimes sexuais e de pecados sexuais. Eu fui criado, como eu falei, na igreja, a minha vida toda. Eu cansei de ouvir situações de escândalos sexuais, a irmã adulterou, o irmão adulterou, tem fornicação, caso de homossexualidade, caso de adultério, caso disso, daquilo. Eu sei como é que é. Mas por quê? Eu sempre me questionei isso. Por quê? Depois que acontece a desgraça do escândalo, aí a gente vai tomar uma iniciativa como igreja. Na hora de prevenir, que é através da educação que exige falar sobre o assunto, é tabu, não pode falar sobre o assunto. Não pode falar do assunto, mas pode deixar que a desgraça aconteça e famílias sejam destruídas. Por exemplo, tem igrejas que acham isso aqui que nós estamos fazendo agora,
é uma coisa inaceitável. Inaceitável cada vez mais pastores gays nas Assembleias de Deus, está tudo bem. Falar sobre isso não pode. Por quê? Alguém tem que ser doido o suficiente para falar de pastores gays nas Assembleias de Deus. E presbítero, diáconos também. E em outras denominações também. E a tendência é aumentar. Esse ano, por exemplo, você vai ouvir falar de muita coisa terrível, vergonhosa para a igreja. Mas por que isso? Porque é necessário que haja os escândalos, como a Bíblia diz, mas é daquele pelo qual os escândalos vierem. Então, devemos, pelo menos, ser preventivos, cuidando, pelo menos, da nossa própria vida e da nossa própria família e da nossa própria sexualidade. Porque cada um tem a sua e cada um vai prestar conta da sua vida pessoal e espiritual. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra para uso exclusivo do Senhor, referindo-se ao corpo, ao vaso como corpo, que é o templo do Espírito Santo. Cada um que cuide da sua sexualidade. E a pornografia, ela existe no âmbito de cultura, existe no âmbito de indústria e existe no âmbito de condição patológica, no caso, vício pornográfico. A cultura pornográfica é essa que você vê que está em todo lugar. Por exemplo, carnaval é cultura pornográfica. Faz parte da cultura. Simples assim. É cultural. Todo mundo acha normal, faz parte do calendário, é cultural. Queiramos ou não, como igreja, faz parte do calendário. Infelizmente. Aí você vê a indústria visa apenas ganhar dinheiro. É a indústria da prostituição, indústria de filmes pornográficos, indústria de uma série de propagandas que são produzidas com conteúdo de apelo sexual para vender produto. Por exemplo, o que tem a ver duas mulheres se beijando na boca para fazer propaganda de carros da Chevrolet, como aconteceu há pouco tempo atrás? O que tem a ver pares de homossexuais fazendo propaganda do Boticário? E por aí vai. O que é isso? É a indústria pornográfica assumindo um papel de influenciar na cultura e na aceitação das pessoas. Eles são muito bons nisso. E tem o vício pornográfico. Aí, o âmbito do vício já é um processo que começa na infância. O vício pornográfico, ele é trabalhado para ser desenvolvido na infância. Crianças brasileiras, em média, têm acesso à pornografia lá pelos 5 anos de idade. Em geral, a média é de 8 anos, mas no Brasil, e hoje em dia, com o celular na mão, qualquer criança tem acesso a conteúdo inapropriado e por culpa dos pais, muitas das vezes. Porque celular não é brinquedo, celular deveria ser proibido para crianças. Eu estou falando como especialista, eu sei que a maioria não dá mínima para isso, né? A maioria não dá mínima. Tudo bem, mas vai ter as consequências disso lá na frente, quando o filho for adolescente e já está há 10 anos acessando pornografia e o pai não sabe, ou finge não saber, né? Até porque também tem muitos pais e mães, inclusive crentes ou não crentes, que acham que a pornografia é educacional, e não é. Assim como tem casais, crentes ou não, que também consideram a pornografia apenas como um elemento de aprimoramento ou de educação, visando o aperfeiçoamento da vida sexual do casal. Mentira! A pornografia, ela não incrementa, ela não tempera, ela envenena e pode matar um relacionamento. Essa é a verdade. Então é preciso destacar isso, enfatizar isso. Ou nós combatemos a origem do problema, cortamos o mal pela raiz, lá na infância, de preferência, ou vamos ter consequências lá no futuro. Por que
tantos meninos de 20 anos, filhos de crente, com nome de profeta e de apóstolo, estão presos por estupro, por abuso sexual, por crimes outros aí, como homicídio. Por quê? Meninos tão novos, como eu já vi, presos de 20 anos, novinho, preso, porque matou, roubou, estuprou, filho de crente. Isso é uma desgraça, eu nunca me conformei com isso e não me conformo. E o pior é que era assim, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje é assim, e daqui a 10 anos, muitos filhos de crentes que hoje nem imaginam, vão estar atrás das grades, pelos crimes que vão praticar e ainda nem pensam nisso, mas vão praticar, infelizmente. Por quê? Porque estão sendo preparados para isso, devido à falta de alguém que alerte sobre o perigo que está por vir pelo processo normal do desenvolvimento social que estimula a criminalidade, principalmente com essa nova situação do governo brasileiro. Quanto mais bandido, mais honrado é na sociedade. Pode até virar presidente e ministro. E juiz também. O que é isso? Isso é prova que Jesus está voltando. Mas enquanto Jesus não vem, você tem responsabilidades, e eu também, de cuidar da minha vida e da minha família. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Por isso a prioridade não são os filhos dos outros, são os meus. Às vezes o pai e a mãe, quando tem criança, como eu tive, agora já são adultos, mas a gente fica preocupado que o nosso filho, o nosso neto, não seja vítima de abuso sexual. Mas ninguém pensa e se preocupa de que o filho não deva ser um criminoso sexual, como acontece com muitas famílias. E por que acontece? Em decorrência de uma desestruturação familiar, pais viciados, espancadores, abusadores, irresponsáveis, inclusive no âmbito educacional, seja na escola, seja em relação ao uso indevido da internet, mais influências, e sempre o elemento da pornografia, cultural, industrial ou viciante. Lembre-se, nem todo viciado em pornografia é um criminoso sexual. Mas todo criminoso sexual é um viciado em pornografia. Eu nunca ouvi sequer uma exceção. E olha que eu pesquiso o assunto há uns 17 anos. Somente pesquisando sobre pornografia. Eu sei que geralmente tem exceções, mas nesse caso eu não conheço. Todo criminoso sexual é viciado em pornografia. Criminoso sexual, filho de crente ou não filho de crente. Por que eu estou destacando isso? Porque, gente, a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira e achar que nossos filhos são invulneráveis. Filho de crente não corre risco de cometer crime, não corre risco de sofrer acidente, não corre risco de se dar mal na vida, não corre risco de desenvolver homossexualidade. Infelizmente, isso não é verdade. Principalmente quando não há prevenção, através principalmente da conscientização, através do conhecimento fundamentado na verdade, seja científica ou bíblica. E lembre-se, o que o profeta Osés disse? O meu povo é destruído, foi destruído, porque lhe faltou oração? Não, conhecimento. Conhecendo a verdade, o camarada tem a opção de ser rebelde e desobediente. Não conhecendo, aí já era. Aí ele já acha que a desobediência faz parte da vida, é o normal. Que a mentira, que a ignorância, é tudo normal. E nós precisamos acordar para essa realidade. Até porque, vamos espiritualizar um pouco a coisa, a impureza sexual, a precocidade sexual, o pecado sexual,
afetam o mundo espiritual. E não é por acaso que há uma íntima relação entre imoralidade, violência, tragédias, morte, porque o salário do pecado é a morte. É a Bíblia que diz. Então, carnaval, qual o período do ano em que há mais estupros? No carnaval. Mais homicídios? No carnaval. Mais consumo de drogas? Carnaval. Mais rebeldia dos filhos contra os pais? No carnaval. Mais adultério e prostituição? No carnaval. Mais saídas de dentro do armário? No carnaval. Agora, qual a consequência? É só esperar o resto de 2023 para você ver. Por isso que não me assusta as consequências. Morreram não sei quanto na chuva, tragédia não sei das quantas, praga não sei aonde, iminência de uma guerra nuclear, que você não faz ideia do que pode desencadear no mundo inteiro. Chuva de bombas nucleares, fazendo parecer Hiroshima e Nagasaki um pequeno experimento. Ao longo da história, todas as civilizações que adotaram a imoralidade como estilo de vida foram punidas por Deus, destruídas. Algumas foram extintas. Vai lá em Machu Picchu, no Peru. Procura saber sobre os astecas, os maias, os incas, os povos indo-europeus, todos extintos. Os povos de Canaã, antes da dominação de Israel, todos os povos idólatras. E o interessante é que eles usavam a sexualidade durante o processo de cultos idólatras. Então, realmente, nós precisamos acordar para a realidade do mundo espiritual, quando nós pensamos em questões relacionadas à sexualidade. Por isso, precisamos alertar, cuidado com o processo educacional do seu filho, porque a escola tornou-se um verdadeiro ninho de Satanás, onde são chocados todos os tipos de deturpações morais e espirituais. Olha que interessante, 1 Timóteo 4, 1 e 2, Paulo diz o seguinte: nos últimos tempos que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, ou seja, vão se desviar dos caminhos do Senhor, apostasia dos últimos dias. Mas apostasia é se desviar dos caminhos do Senhor, então estamos falando de uma geração de crentes. Similar ou paralelamente a um avivamento, que eu creio que já começou, eu creio que o avivamento já começou, inclusive predominantemente entre os jovens. Eu creio que Deus ainda vai botar fogo, inclusive no Brasil, na juventude brasileira, vai ser uma bênção. Por quê? O que tiver que ser queimado, vai ser queimado, vai virar cinza. Mas o que tiver que ser purificado, como o ouro, como a prata, vai ficar firme. Então, paralelo ao avivamento, vem aí a apostasia dos últimos tempos. Mas como é que ocorre a apostasia? Como é que ocorre o avivamento? O avivamento começa pela palavra de Deus. Então, a Assembleia de Deus de Belém do Pará está no caminho certo do avivamento. Porque são guiados por Deus, guiados pela palavra e pelo Espírito Santo. Está no caminho certo. Avivamento vem com quebrantamento, mediante a palavra e a ação do Espírito Santo, com reconhecimento, confissão de pecados, mudança de vida, libertação. Por outro lado, a apostasia. 1 Timóteo 4 diz o seguinte: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ou seja, desprezando a palavra de Deus, desprezando a verdade, inclusive a verdade científica, dando ouvidos a espíritos enganadores. Mentiras que inventam e que são baseados em nada, sem nenhuma base nenhuma,
como é essa porcaria da ideologia de gênero. Como essa coisa ridícula da transexualidade. Como é mais ridículo ainda essa questão de gênero neutro. Espíritos enganadores, doutrinas, ensinamentos de demônios. É o que diz lá, 1 Timóteo 4, pode ler. Pela hipocrisia de homens, no caso mulheres também, né, de pessoas que falam mentiras e têm cauterizada a sua própria consciência. Parece que Paulo conhecia os professores universitários do Brasil. É impressionante. E o incrível é que eles se baseiam sem nada, sem nenhuma base. Por exemplo, o mais famoso, o camarada que mais vende livro de educação sexual no Brasil, é um camarada que não tem nenhuma formação de sexualidade. E é provável que alguns aqui tenham até livro dele em casa. É impressionante, o camarada não tem que ser nada. Por exemplo, o professor de matemática do seu filho, que está dando aula de educação sexual para o seu filho. Ele não sabe nem para ele. Por quê? Não faz parte da grade curricular, da formação de professores, nenhuma matériazinha sequer sobre educação sexual. Então, os professores brasileiros que andam dando aula de educação sexual nas escolas não têm formação, competência, qualificação acadêmica para dar aula nem para os filhos deles, muito menos para os filhos dos outros. Por que eu falo isso? Porque eu entendo que, durante muitos anos, quando se abria o curso de especialização em sexualidade humana no Brasil, não era para professor, só podia fazer psicólogos e pessoas relacionadas ao campo acadêmico da medicina. Enfermeiros, com faculdade, lógico, né? E médicos, só. Eu não sabia disso, mas quando eu fui procurar, abriram uma porta para professores pela primeira vez. Eu entrei, a porta fechou, não teve nem mais curso depois disso. E eu fui até o fim, com um outro pastor amigo meu da Igreja Batista. Não faz parte, eu fiz magistério. Estudei 4 anos, português e espanhol, letras. Não há matéria de educação sexual. Então, como é que eu posso dar aula de uma matéria que eu nunca estudei na minha vida? Mas no Brasil é assim. E mais, olha como é o brasileiro. Tem problemas sexuais, antes de ir ao médico, que geralmente o médico também não é qualificado, a maioria deles não são. Por exemplo, eu tive 2 amigas minhas que eram ginecologistas. Minhas colegas de classe sentavam do meu lado, na pós-graduação. Uma, 30 anos de experiência, já estava se aposentando, e a outra já estava aposentada, 35 anos. Foram estudar sexualidade depois de aposentadas. Porque o objetivo da médica ginecologista é procurar doença na mulher e curá-la. Tem doença? Tem. Trata. Não tem? Vai embora. Volta depois de 1 ano, 6 meses. No caso do homem, só vai geralmente quando está morrendo, né? Já era. Geralmente é complicado. A maioria não vai. Nem quando está morrendo. Vai direto para o cemitério. Por isso que nós temos no Brasil 10 vezes mais ginecologistas do que urologistas. Eu tive o privilégio de estudar com médicos, que foram meus professores na pós-graduação, que foram presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologista. O outro professor, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Deus me abençoou muito. Eu fico às vezes pensando, que coisa impressionante. Deus deu vida e saúde para muitos desses professores, alguns até já morreram, com mais de 70 anos, muita experiência, e eu ali, aprendendo para poder falar a verdade para vocês, para a igreja brasileira. Que se procurar na internet, vai ouvir besteira, inclusive de pastores, que acham que sabem tudo. Eu não sei tudo.
O que eu sei um pouquinho mais é um pouquinho de sexologia. Mas o que eu sei também é muito pouquinho, pode acreditar. É muito pouquinho, mas é alguma coisa. E tem gente aí que não tem nem alguma coisa, mas está dando aula. Por exemplo, ontem eu falei para jovens no retiro. Eu falei, é incrível, né? Se você está doente, por exemplo, você está com problema na vista, você vai procurar quem? O seu amigo mecânico, o seu amigo pedreiro, ou você vai num cardiologista, ou vai no oftalmologista. Ah, vamos no oftalmologista. Exatamente. Por quê? Porque o problema é específico na visão. Não vai adiantar ir no pedreiro. E nem no cardiologista, ainda que seja médico. Então, por que na hora de saber de questões relacionadas à sexualidade, procura o coleguinha que sabe menos que você? Ou procura alguém que não sabe coisa nenhuma, mas dá uma de professor, inclusive nas redes sociais. Porque na rede social você tem um monte de influenciador que sabe tudo de tudo. É por isso que eu não perco meu tempo dando sequer minha opinião técnica ou especializada sobre a área de sexualidade, porque qualquer coisa, como já aconteceu uma vez, eu fui comentar, me esculacharam. Desculpa, é que eu sou um ignorante, dá licença, eu vou me retirar. Eu não entro mais, porque é perda de tempo, é lançar pérolas aos porcos. A vida é muito curta, e depois que a gente passa de 50, a gente tem pressa, porque a ampulheta está lá, o tempo está acabando. Ainda que eu tenha mais uns 50 anos, se Deus quiser, mas o tempo está passando rápido. Então eu não vou perder meu tempo com besteira, vou buscar conhecimento com quem não tem nada para me oferecer? Só porque ele é famoso, ela é famosa, porque hoje em dia até a igreja vão nessa onda. Se for um ex-estuprador, ex-travesti, ex-assassino, tem mais influência do que um pastor, no meu caso, por exemplo, criado na igreja, casou virgem, não é ex-nada, a não ser ex-condenado ao inferno. Como todo mundo aqui é ex-condenado ao inferno, ex-perdido, né? Ex-miseráveis, isso nós somos. Nada contra ex-prostituta, não tem problema nenhum. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O mesmo sangue que Jesus derramou por mim, derramou por ela. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma discriminação, é tudo a mesma coisa. Se morrer, vai todo mundo feder e apodrecer e esperar o arrebatamento, se for salvo. A transformação, a ressurreição dos mortos, né? Agora, só por quê? Porque tem lugares onde você pega aí alguém famoso, por exemplo, a Roberta Close, coitada. Ela se converte, quem dera, ou como seria maravilhoso. Mas daí, dá oportunidade para ela dar aula de uma matéria que ela nunca estudou, apenas que ela foi transformada, dá testemunho, tudo bem, mas dar aula sobre o assunto é outra história. A coisa realmente é séria. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios na internet, na faculdade, na escola do seu filho, inclusive em escolas evangélicas. O diabo não está nem aí, meu irmão, se é filho de pastor, neto de pastor, se estuda na escola evangélica ou a melhor, a mais cara do estado, não está nem aí. Ele está promovendo a ação de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Há mais de 10 anos eu venho denunciando, por exemplo, professores que exibem filmes pornográficos para crianças na sala de aula, sem os pais saberem, muito menos sem autorizarem, como aula de educação sexual. Muitos estão ensinando crianças a usarem camisinhas. Gente, camisinha é fabricada para adulto. Se você dá para uma criança, ensina ela a usar, só dá para ela usar com um adulto. Só cabe no adulto. Ou seja, é um incentivo à pedofilia. Um incentivo ao crime de violência ou de abuso sexual infantil. É lógica, é só pensar um pouco.
Outros professores, por falta de conhecimento. Criminosamente também. Porque tudo isso é crime. Expor crianças à pornografia é crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estimular a criança à precocidade sexual é crime. Livros didáticos e paradidáticos impróprios para menores, segundo estabelece o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que o governo tem tanto orgulho de promover, mas é quem mais desrespeita é o governo. Ainda no segundo governo do Lula, eu estava dando uma palestra lá na Câmara dos Deputados em Brasília, e diante de deputados petistas, eu falei, pode falar para o presidente que eu, Cláudio Rufino, estou afirmando que ninguém incentiva mais a pedofilia no Brasil do que o governo federal. Ninguém. Hipocritamente faz um monte de campanhas fajutas, mentirosas, enganadoras, e quem mais incentiva é o governo federal. Eles não responderam nada, ninguém me questionou, ninguém falou nada, até hoje não deram resposta. Porque é verdade. Na época o senador Magno Malta estava fazendo lá a campanha lá, lembram da contra a pedofilia, aquela coisa toda? Na época, eu não participei, não fui convidado. Eu cheguei para o senador Magno Malta e falei, o senhor sabe que o governo federal, que o seu partido apoia, o PL na época, o partido do vice-presidente que morreu, o José de Alencar, o senhor sabe que o seu governo, o seu partido apoia esse governo, que é quem mais promove. Como é que é essa situação, hein, senador? O senhor é um guerreiro contra isso, mas por trás tem um partido aliado de outro partido que é o que mais promove. Nós temos que ter coragem de falar a verdade, queridos. Essa é a verdade. Vergonhosa, mas é a verdade. Dizem que quem fala a verdade não merece castigo. Bem, o Supremo Tribunal Federal não concorda com isso, não. Mas não tem problema, não. Um dia todos eles vão ter que se ajoelhar diante daquele que é a própria verdade. E toda língua vai ter que confessar que aquele que é o caminho, a verdade e a vida é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querendo ou não, mas não acredito em Deus, não tem problema, não. Acreditando ou não, a verdade não deixa de ser verdade só porque alguém não acredita nela. Mas a mensagem de Deus para a igreja é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que entender que pregar o Evangelho implica em falar a verdade e combater o pecado, movidos pelo amor ao pecador que está indo para o inferno e não sabe. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A omissão, a ignorância, tornam a família e a igreja vulneráveis às doutrinas de demônios, apregoadas e aceitas cada vez mais nesses últimos dias que antecedem, assim, a influência da homossexualidade na igreja. Cada vez mais a nova geração não considera a homossexualidade pecado. Mas antes nós temos que entender o que é homossexualidade. E o meu tempo está bem curto, eu já estou preocupado. Eu só falei uma parte do assunto. Então vamos lá. Quantos tempos mais eu tenho? 20? Ok. Então quando estiver faltando 10, me avisa aí. Quando estiver faltando 5, aliás. Temos que entender o que é homossexualidade e o que não é. Até nisso, uma coisa tão simples, a maioria das pessoas está enganada sobre o que é homossexualidade e o que não é. Se você perguntar para qualquer um, segundo o que a mídia ensina, a escola ensina, o que é homossexualidade? Atração sexual por alguém do mesmo sexo. É ou não é isso? Não é isso? Atração por pessoa do mesmo sexo. Epa, isso daí
não deveria colar para o crente, porque homossexualidade, segundo a Bíblia, não pode ser só isso, porque se for apenas isso, não é pecado. Mas homossexualidade é pecado, pastor, eu sei, é mesmo. Então não pode ser só atração. Por quê? Porque Tiago diz que cada um é tentado quando atraído, ou seja, a atração é o primeiro passo da tentação. Então, tentação não é pecado. Tentação não é pecado, ok? Alguém discorda? Tentação não é pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Se tentação não é pecado, e a primeira fase da tentação é a atração não é pecado. Primeiro cada um é atraído, depois engodado, ou seja, preso, por suas próprias concupiscências, ou seja, os desejos carnais. Então, você começa a ficar comprometida já num caminho perigoso da tentação para o pecado, na segunda fase. A atração é apenas para chamar a atenção. Você ainda está na zona de segurança. É o primeiro passo. Perigoso, mas é o primeiro passo. E você não caiu ainda no precipício. Se continuar andando em direção ao precipício da tentação, aí sim você vai morrer. Porque o efeito do pecado é a morte, a curto ou longo prazo. Então, se a atração não é pecado, quando eu digo homossexualidade é atração para o pessoal do mesmo sexo, epa, calma aí, não é não. É atração, envolvimento erótico com alguém do mesmo sexo. Aí sim é pecado. Entendeu bem? Por exemplo, cobiça é pecado. Eu tenho um livro sobre os 7 pecados capitais. Cobiça é pecado, mas cobiçar a mulher do próximo, pecado. Mas antes da cobiça, antes do pecado, vem a atração. Por exemplo, eu vejo um carro bonitão que eu nunca vi na minha vida, lindo. Eu sou atraído por aquele carro. Está passando 20 carros, mas passa um que me chama a atenção, que atraiu a minha atenção. É pecado eu admirar aquele carro bonitão que passou, mesmo eu tendo o meu caidinho? É pecado? Não. Agora, se eu começo a desejar aquele carro, planejar um meio de roubá-lo para possuí-lo, assim como também seria em relação à mulher do meu próximo, o marido do próximo e por aí vai. Achar uma mulher bonita não é pecado. Aliás, Pará está cheio de mulher bonita, só tem homem feio, mas mulherada é bonita aqui. Isso daí é fato. Não é pecado, a não ser que eu vá além disso. Atraído, engodado pelas próprias concupiscências, havendo a concupiscência concebido da luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então a atração deve acender o sinal de alerta. Opa, cuidado. É bonito, mas não é para você e ponto final, acabou. O que acontece é que nós somos muitas das vezes manipulados e não percebemos. O que eu estou apresentando para vocês é um conceito de homossexualidade. É uma definição. Não é só atração, é também envolvimento erótico, ainda que seja um erotismo virtual. Por isso que tem um capítulo no livro que eu falo sobre conceitos e preconceitos. Afinal, o que é preconceito? Conceito, no caso, é quando você formula uma ideia baseada no conhecimento. Ou seja, nós estamos aqui formulando uma ideia sobre o que é homossexualidade baseado em fatos. Não é só atração, é também envolvimento erótico, desejo sexual, consumação sexual. Isso é um conceito. O preconceito é outra coisa, é quando você tem uma ideia baseada precocemente, ou seja, você não leva em consideração os fatos, o que pode resultar numa versão irracional. Por exemplo, crente tem preconceito contra o pastor sexólogo. O crente não sabe do que se trata, mas ele, não estou nem aí, eu não gosto desse pastor. Por quê? Porque ele é sexólogo. Não importa a vida dele, não importa os argumentos, eu não quero ouvir, não quero saber de nada.
está errado. Isso é preconceito. Mas nós fomos manipulados para considerarmos preconceito uma série de coisas que a mídia diz que é preconceito. Por exemplo, você discorda que homossexuais possam se casar. Isso é preconceito. Você não concorda que os seus filhos sejam ensinados que homossexualidade é normal. Isso é preconceito. Não, isso é baseado em conceitos. O conceito de que eu não sou ignorante, porque eu sei o que é ser ignorante. Por isso que eu não aceito certas coisas e tenho uma opinião diferente. Isso não tem nada a ver com preconceito. O problema é que o povo não sabe nem o significado das palavras, o que é conceito, o que é preconceito, o que é homossexualidade. Quer ver uma coisa? Eu sou um pastor homoafetivo. Verdade, eu sou homoafetivo. Eu não sou homossexual. Sou homoafetivo. Que isso, pastor? Ué, qual o problema de ser homoafetivo? Não é pecado. Jesus era homoafetivo. Paulo era homoafetivo. Davi. O que é isso? Não é a mesma coisa de homossexualidade, como a televisão nos ensinou, como a escola ensina, não tem nada a ver. Será que ninguém percebe a diferença de afeto para sexo? São duas coisas diferentes. Sexualidade é uma coisa, afetividade é outra coisa. Então, homossexualidade, envolvimento, atração e envolvimento erótico com alguém do mesmo sexo, pecado. Homoafetividade, afeto entre pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, meu filho e eu, dois machos que se amam. Eu abraço meu filho, eu elogio meu filho, digo que ele é bonitão, e é mesmo. Ele me dá um beijo no rosto, eu nunca fiquei beijando nem minha filha na boca, nem meu filho, nem minha filha. E não recomendo que pais fiquem beijando o filho na boca. Mas isso é outra história. Mas eu abraçava e beijava meu pai, onde eu encontrava ele, no meio da rua, pedia a benção, beijava a mão dele, o rosto dele, não quero nem saber o que os outros vão pensar. Meus irmãos, final de ano, a gente se abraça, me dá um beijo e tal, no rosto, acabou. Afeto entre pessoas do mesmo sexo. Um amigo mais chegado que um irmão, nunca beijei, nem em sonho, nem no rosto. Mas abraço e tenho aquela comunhão maravilhosa, crentes ou não. Eu tenho um afeto por aquela pessoa. Onde é que está o pecado nisso? O que isso tem a ver com homossexualidade? Nada. Mas aí vem os sabichões, juízes ignorantes, pelo menos nessa área. Na área de leis, eles são os bambambãs, eu não entendo, é com eles. Mas na área de sexualidade, eles deveriam ter humildade para reconhecerem que não são deuses e que não sabem de tudo do universo. Por isso que um bambambam mandou um travesti cumprir pena no presídio feminino. Juiz, eu vou falar o quê? Não posso? Quem sou eu para falar isso? Só um especialista na área? Não, mas eles é que sabem de tudo, né? Vocês estão vendo o nível de país vergonhoso movido pela ignorância e pela aceitação social, porque um sabe menos que o outro. Então é por isso que nós precisamos estimular a busca do conhecimento bem fundamentado, cientificamente e biblicamente, porque estamos vivendo uma realidade ridícula. É por isso que eu digo, e alguns assustam, inclusive na convenção. Às vezes eu chego numa convenção, a galera está lá batendo papo, porque eu não sou famoso, aí me dão oportunidade para falar. Então, nem aí, ficam batendo papo. Aí quando eu digo, ei, eu quero dizer que eu sou homoafetivo, na hora, todo mundo para, que negócio é esse? Aí me deram atenção, aí eu vou explicar para vocês. Eu sou homoafetivo, não sou homossexual. Dá vontade até de dizer, como alguns aqui são. Mas não vou falar uma coisa dessa, Deus me livre. Não vou falar nada. Deixa a bomba estourar sozinha. Vou catucar onça com vara curta? Não. Quem é, sabe que é. E isso já é suficiente. E o Espírito Santo também sabe. Não vou me meter nesse negócio, não. Mas eu preciso instruir, alertar, avisar. E lembrar que as aparências enganam. E como enganam? Tem muita gente que parece que é, mas não é. Até na igreja.
Eu tive essa experiência, o rapaz lá, todo cheio de trejeitinho, um modo de andar, um modo de falar, aquela coisa, todo mundo achando que ele era. E não era coisa nenhuma, muito pelo contrário, em pouco tempo casou, teve um filho, 2 filhos, depois adulterou, largou a mulher, arranjou outra e teve mais filho. E parecia que era, mas não era. E tem muita gente que não parece, mas é. Inclusive mulheres, porque a gente geralmente não fala sobre essas situações envolvendo mulheres, principalmente irmãs na igreja, ou esposa de pastor que foge com um jovem da igreja, jovem menina, né? Tem de tudo, gente, tem escândalos para todo gosto ao nível de Brasil. É uma vergonha. Então, nós não precisamos ter medo, a não ser medo do pecado, mas não medo de combater, de prevenir. A verdade, ela liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É difícil falar isso, às vezes é desconfortável, mas alguém tem que falar e alertar. Nós precisamos fazer o nosso papel, começando na nossa própria vida, com a nossa própria sexualidade, inclusive a sexualidade conjugal, a educação sexual de nossos filhos, cuidando da nossa própria casa e da nossa própria família. Ninguém precisa ficar fiscalizando a vida sexual de ninguém, a não ser a sua própria. Como disse Paulo para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Cuida da sua vida, irmão, da sua vida, inclusive sexual. Ninguém nasce homossexual. Essa é uma verdade. E a mídia ainda insiste nessa situação, às vezes ridícula, porque até militantes homossexuais pararam de insistir nessa argumentação infundada, né? Outra verdade, é possível mudar. Gente, eu sei que tem até pastores que não acreditam na possibilidade de alguém ser liberto da homossexualidade. É porque esse pastor não é crente. Ele é só pastor, ele não é crente, ele não crê no poder do sangue de Jesus, no poder do Evangelho, ele não crê. Então, ele é um pastor que não crê no poder de Deus. Tem um bocado por aí, e vão surgir cada vez mais ainda, né? Mas o fato é que é possível mudar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu conheço vários ex-homossexuais, né? E também conheço crentes homossexuais que não foram libertos, inclusive pastor. Pode acreditar, é vergonhoso. Mas como eu, graças a Deus, não faço parte de diretoria de convenção, não é da minha conta. Eu é que não vou me meter nessa briga de cachorro grande, né? Deixa esse negócio para lá, com todo respeito, porque eu faço parte de convenções e isso vai ter sempre. É bom lembrar que Jesus tinha a convenção dele com 12 apóstolos, né? E ali tinha de tudo também. Tinha aquele que era o apóstolo incrédulo, todo mundo sabe o nome dele, ficou famoso, né? Aí tem o apóstolo traidor, sempre tem no meio daquela pastorada ali, Jesus preparando só pastor ali, e sempre tinha um traidor, um incrédulo, o brigão, né? Os 2 filhos do trovão, que eram articuladores políticos. Ô Jesus, eu quero ficar ao teu lado direito, lá na tua glória, e ele quer ficar do lado esquerdo. E os outros? Os outros que sentem em qualquer lugar. Nós queremos é ficar contigo ali, e por aí vai, né? Então, nós temos que entender que a igreja é como a Arca de Noé. Tem de tudo aqui dentro, e olha que imagina ficar na Arca de Noé, com tantos animais, sem banheiro. Imagina o cheiro dentro da Arca de Noé. Mas apesar do cheiro, era muito melhor do que do lado de fora. Então, apesar de tudo, não se escandalize não, fique dentro da arca, porque do lado de fora só tem mortos. Pelo menos você está vivo. Daqui a pouco a fase vai passar, o mau cheiro vai passar, porque nós estamos aqui nesse mundo sentindo mau cheiro, principalmente no carnaval, misericórdia.
Mas daqui a pouco a arca vai pousar e nós vamos estar no paraíso, em nome de Jesus. Alguns fatores importantes sobre o... faltam 5 minutos. Então vamos concluir falando sobre como... Muita gente pergunta, mas como é que aparece a homossexualidade? Uma criança que foi criada na igreja e mesmo assim desenvolveu a homossexualidade. Por quê? Tem várias razões que conjugadamente elas desencadeiam ou favorecem, ou oferecem condições para o desenvolvimento da homossexualidade. A principal razão que eu considero como razão do aumento da homossexualidade, inclusive não só na sociedade, mas em famílias cristãs, a principal razão é a ignorância sobre o assunto. As pessoas não sabem e não querem saber, querem apenas ficar ouvindo de TikTok 30 segundos de informações cortadas e tendenciosas. É isso, ignorância. Como disse a Bíblia, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, ignorância. Falta de conhecimento ou deturpação da verdade, inclusive deturpação da verdade científica, pela escola, pela família, pela mídia, que são, via de regra, muitas das vezes manipuladora. Incentivo à homossexualidade através de políticas públicas. Seu vereador, que você nem lembra em quem votou há 2 anos e pouco atrás, a maioria dos crentes não lembra em quem votou para vereador, para deputado, não lembra, né? Porque filho feio não tem pai, né? Então se fazem besteira, eu não tenho culpa. No final todo mundo tem, né? A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Incentivo é o que muitos estão planejando e executando. Agora então, com esses próximos 4 anos desse governo, vai ser um problema sério, se prepare. Se você já ouvia falar de cartilha gay, aí que vai ouvir muito mais, porque eles estão vindo com a fúria dos demônios, com tudo, sem o menor pudor. Antigamente faziam escondido, agora estão fazendo na cara dura, na frente de todo mundo, e com apoio do judiciário, do inferno, e da conivência de muitos crentes que vão continuar elegendo endemoniados para criar leis, para destruir as nossas famílias e nossos filhos. Sei que não são todos, mas sempre tem um grupinho bom de crente que esquece que anjo não vota, nem demônios. Já parou para pensar nisso? Alguém aqui já encontrou um anjo ou um demônio na fila de votação? Eu nunca encontrei. Encontro muito endemoniado, mas anjo ou demônio, ninguém. Nunca. Nunca. Ou seja, não são eles que fazem o negócio, somos nós. Apesar de que a gente sabe que tem muita coisa que não é confiável, se é que você está me entendendo o mistério, né? Eu não posso falar que as urnas não são confiáveis. Eu não vou falar uma coisa dessa de jeito nenhum, porque é proibido dizer que o presidente é ladrão. Não posso falar isso, eu não vou falar, né? E também eu acho que nem preciso dizer isso, né? É um absurdo. Mas vamos orar pelo presidente da República, que a Bíblia manda orar por ele. Orar, pode ser o endemoniado que for, temos que orar por ele, orar pelos juízes, orar pelos endemoniados dos deputados e pelos que são bênção também, são guerreiros. Ora por todo mundo, é a missão da igreja, querendo ou não, temos que orar. E se tiver com raiva, ora mais ainda. Ora chorando, nem que seja de revolta, mas ora, derrama a lágrima ao pé do Senhor. Exige a justiça, tenha fome. Eu nunca tive tanta fome e sede de justiça como eu tenho tido ultimamente. Porque eu sei que só Deus para mudar a realidade desse país. Não é a eleição que faz mudar, quem faz mudar é Deus. Então nós temos que chorar e clamar e quem sabe um dia começar um culto que só vai acabar quando a gente chegar no céu. Ou quando Deus fizer alguma coisa, porque só misericórdia. Eu creio que Deus vai fazer um rebuliço nos Estados Unidos. Vai. A bagaceira que está lá também, Deus vai fazer uma limpeza lá. Vai passar cerol. Eu creio que até o final desse ano, o anjo da morte vai passar com a espada desembainhada em uns países aí. E queira Deus que passe aqui no nosso também. Porque Deus é justo e o que Ele faz é perfeito.
se eu for dar sugestão, não vai prestar. Então é melhor eu orar e chorar, e pedir à igreja para orar. Não podemos fazer nada mais, a não ser orar. Ninguém aqui é terrorista, né? Não é. Até chamam, nos dizem que somos, né? Mas não somos terroristas. Mas somos crentes que creem que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Outro fator que favorece a homossexualidade é o comprometimento com a pornografia. Quanto mais pornografia, maior a probabilidade de desenvolvimento também da homossexualidade, por diversas razões que o tempo não nos permite explicar. Pais separados, pai e mãe no caso, né? Agressivos, viciados, famílias desestruturadas, violência doméstica, seja do pai com a mãe, ou da mãe com o pai, ou dos pais com os filhos, ou dos filhos com o pai, tudo isso tem relação. Vítima de estupro, vítima de incesto, vítima de abuso sexual, repressões, extremismos, como feminismo e machismo, que são duas coisas criadas nas profundezas do inferno, inclusive que têm seduzido crentes. Tem crente machista, tem crente feminista, mas tem que entender que isso não é de Deus, não é bíblico, é antibíblico. E nós não podemos nos conformar com este mundo. E há outros fatores desconhecidos, alguns dos quais eu explico melhor no livro que nós apresentamos sobre a influência da homossexualidade na igreja. E para concluir, é o último slide realmente que eu havia preparado. A deturpação da ideologia de gênero propõe, dentre tantas coisas, olha o que está sendo programado para trabalhar a mente dos seus filhos pelo sistema educacional, pela maldita ideologia de gênero. Primeiro objetivo principal, destruição da família tradicional. E eles não escondem esse propósito. Eles têm orgulho de dizer que a família tem que ser destruída. E indefinição sexual do indivíduo. Ou seja, ensinar para as crianças que ele não é nem macho nem fêmea, ele não é nada. Ele vai ser o que ele quiser, inclusive um cachorro para ficar acorrentado para desfilar no shopping. Puxado por alguém, como alguns já estão fazendo. Inclusive latindo. E fazendo xixi nos outros, inclusive. Coisa de doido. E depois nós é que somos doidos. Terceiro, desconstrução do conceito jurídico referente ao ser humano como macho e fêmea. Como eu falei, mandar um travesti para um presídio feminino já diz muita coisa. E mais, até na Câmara dos Deputados agora, já tem um banheiro neutro. O deputado pode usar o banheiro da deputada. Entre os deputados, teve um deputado que ficou indignado. Aí ele foi chamado de quê? Intolerante, preconceituoso, radical, extrema-direita e talvez até de crente, que não aceita a coisa errada. Quer reclamar do pecado, vai dizer que é pecado, essas coisas. Quarto, nas escolas as crianças devem aprender, segundo eles, que não há uma identidade masculina nem feminina, que homem e mulher não são complementares e que não há uma vocação própria para cada um dos sexos. Você é homem, mas pode ser mulher, você é mulher, mas pode ser homem. Mentira, isso não existe, é a questão da transexualidade. Eu sou homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem. Ou então, que tal ser uma árvore? Que tal ser um abacaxi? Um pneu de bicicleta furado? Você pode ser o que quiser. O que é isso do ponto de vista científico? Psicose, fuga da realidade. Um outro nome popular é loucura. Isso tem muito a ver com Nabucodonosor. Lembra da história dele, né? Quis dar uma de super... E aí o que aconteceu? O coração dele foi... A vida dele, a alma dele se deteriorou ao ponto dele viver como um animal. Ele se convenceu de que era um animal. E aí? É muito parecido com o que está acontecendo hoje em dia, a situação de Nabucodonosor. Até que um dia, em determinado momento, ele se arrependeu e reconheceu que o eterno é que reina sobre a terra.
Aí a sanidade dele voltou. É o que essas pessoas precisam. É por isso que a igreja precisa crer que até para essas pessoas loucas há possibilidade de conversão. Porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, se crerem. E a loucura é uma realidade, mesmo se alguém não acredita nela. Ah, mas isso você está desrespeitando. Não, se um médico descobre que o paciente está com câncer e informa ao paciente, ó, você está com câncer, vai viver apenas mais 3 meses. A culpa é do médico? O médico tem que ser processado porque informou ao paciente que ele está doente? Não. Da mesma forma, no meu caso, eu sou qualificado para dar um diagnóstico para o indivíduo. E se eu digo que aquilo ali é loucura, é porque é loucura. Se eu digo que a Tammy Gresham é mulher, é uma fêmea, e não importa fazer o tratamento que ela quiser de hormônio, de cirurgia, vai morrer como mulher, como fêmea. Assim como a Roberta Close vai morrer como homem, como macho. Ah, mas fez cirurgia há muitos anos. Pode fazer o que for. Vai ser um ser humano pelo qual Jesus morreu, a quem Jesus ama, a quem nós devemos amar e respeitar, e por isso dizer a verdade. É macho e ponto final. Não tem como fugir disso. É impossível mudar a realidade. Livre expressão sexual, para finalizar. O objetivo da ideologia de gênero, resumidamente, também é a livre expressão sexual, ou seja, tudo mesmo é permitido em termos de práticas sexuais. Inclusive estupro, incesto, tudo. Há uma deputada federal, você não precisa nem me perguntar qual é o partido dela, que todo mundo já sabe, né? Que defende interação sexual de avós com os netos, com os filhos, com tudo. Inclusive também até com animais. É bagunça geral. E isso pregado na plataforma de honra lá da Câmara dos Deputados em Brasília. E o pior é saber que um bocado de crente votou nessa criatura, nessa deputada, que mais uma vez foi reeleita. Aí, não é para ficar inconformado. Eu não me conformo. E é por isso que eu falo assim. Às vezes, alguns acham, você fala com muita indignação. Como é que você acha que eu deveria fazer? Eu não tenho sangue de barata, eu tenho sangue de Jesus. Então, se Jesus tinha momentos que ficar virado, se Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Eu sou filho dele, tenho que ser parecido com meu pai. Eu não posso me conformar com este mundo e também eu preciso demonstrar fome e sede de justiça. Eu clamo por justiça, por misericórdia. Senhor, tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia da nossa geração. Aviva a tua igreja pela palavra, nos livre os nossos filhos e netos da apostasia desses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando, mas enquanto ele não vem, não podemos nos conformar com este mundo. Enquanto ele não vem, eu preciso salgar e brilhar. Enquanto ele não vem, eu preciso pregar a verdade e evidenciar minha fome e sede de justiça. Eu não posso pecar, agora me indignar e convocar os crentes para a guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra demônios. Ainda que os demônios estejam possuindo essas pessoas. Ou como diz alguns crentes, né? As pessoas é que estão possuindo, às vezes, alguns demônios aí, porque parece que não é o demônio que entra, não. É a pessoa que entra no demônio, porque eu vou te contar, a coisa está feia. A coisa está feia. Tem coisa que eu acho que até certos demônios saem fora. Falam, não, isso daí está pesado demais para mim, eu não vou nem entrar nesse negócio aí. Coisa está feia. Então, vamos guerrear, vamos orar. Sobretudo pela nossa própria vida. Nossa vida independente, pessoal, individual. Nossa vida conjugal, nossa vida familiar e a vida da nossa família chamada igreja. Que Deus te abençoe e que você saia daqui determinado a buscar mais conhecimento para entender que você está numa guerra e que precisa de armas, e uma das armas disponíveis é o
conhecimento, sobretudo a palavra de Deus que está acima de todo o livro, lógico, né? Mas os nossos livros também são baseados não só na verdade científica, mas na Bíblia Sagrada. A influência da homossexualidade na igreja, não podemos admitir esse tipo de coisa. Família, fé e sexualidade. Sexualidade conjugal muito além do prazer. Esse aqui só tem esse exemplar, tá? Pais e filhos superando conflitos. E o Batalha contra a Pornografia, que estava esgotado, mas eu consegui alguns livros hoje. E se você tem condições... eu senti, enquanto estava no hotel, estava pensando nisso. Se eu lembrasse, eu ia fazer esse apelo. Se você tem condições, compre alguns livros desse aqui, que custa apenas R$10, Os Malefícios da Pornografia para a Sociedade, para dar de presente para os amigos dos seus filhos ou dos seus netos. Ou para você distribuir para a garotada lá da sua vizinhança, tá? E assim nós poderemos alcançar mais pessoas, revelando o perigo da pornografia na vida, principalmente de crianças e adolescentes e da família, e assim a gente vai estar prevenindo ou ajudando na prevenção da formação de criminosos sexuais. Que Deus tenha misericórdia do futuro de nossa nação e de nossos filhos, ok? Então, você tem aqui livros de R$10, R$20, R$50, e tenho certeza que será uma bênção para você. Aceitamos Pix, dólar, euro, cartão de crédito, joias, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado a todos pela atenção. Queridos, eu diria que vamos ficar em pé em nome de Jesus? É duro, mas é verdade. Infelizmente é verdade. Eu cheguei tarde na igreja por causa de problemas parecidos como esse. Então, é verdade. E a gente tem que orar a Deus. Pedir para os nossos filhos, nossos irmãos, que Deus só nos dê graça para entender e compreender, né, o malefício que o diabo tem tramado contra nossas igrejas. E nós vamos orar ao Senhor. Eu sei que o pastor... Vai ficar até quando, pastor? Quarta-feira já vai embora, né? Quem sabe uma próxima oportunidade eu queria trazer o pastor só para falar sobre pornografia entre jovens, adolescentes, de modo geral. Uma coisa bem direcionada, principalmente nós que estamos aí sendo atacados todos os dias. Meu pastor, a missão de famílias trouxe um presente para o senhor e para sua esposa. Glória a Deus. Uma lembrança simples, singela. Venha cá rapidinho, irmã, pastora Verônica, deixa os irmãos vendendo aí, venha tirar uma foto aqui com o seu esposo, que ele ganhou um presente, mas não é só para dele. Queridos, não saia sem levar no mínimo um livro. Eu quero um desse grande, que eu quero, como é o nome? Influência, que a gente vê cada coisa esquisita, né? Eu fico até com medo de ter grupo coreográfico. Eu fico dizendo, rapaz, ter grupo de coreográfico, cuidado. Nós queremos dar um presente, né? Pegue por baixo, uma salva de palmas. Deus abençoe. Para nós é um prazer muito grande, tá bom? Pode tirar a foto ali. Mais perto aqui, pessoal. Amém. Deus abençoe, muito obrigado, tá? Nós vamos terminar o nosso culto, agradecido a Deus por essa... Sim, é verdade, é verdade. O pastor está pedindo cobertura de oração, porque esse assunto é altamente
conflitante no mundo espiritual. É muito conflitante. O diabo ele vai tramar tantas coisas, porque isso choca, mas é verdade, irmãos. Infelizmente, é verdade. E nós temos que tomar conta dos nossos filhos, temos que tomar conta dos nossos cônjuges, tá bom? Estenda as mãos para cá. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus, quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre a vida do pastor Cláudio, da sua esposa, pastora. Abençoa, guarda, protege, ajuda, Senhor. Há uma batalha no mundo espiritual contra esse assunto que tem afetado, Senhor, todos os dias a tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, dá graça, abre portas para que ele possa ir em outros locais, para ser um arauto deste assunto tão difícil e às vezes um tabu dentro das igrejas. No nome de Jesus, protege-os, guarda-os, no poder do nome de Jesus. Amém. Tá? Agora nós vamos terminar o nosso culto. Quarta-feira começa a campanha Os 5 Milagres no Meio da Família. Você não pode faltar. Quarta-feira começa a campanha Os 5 Milagres no Meio da Família. Deus tem um milagre para a tua família, né? E quarta-feira vai ser aqui, tá todo mundo convidado para comer bolo aqui. Eita, glória a Deus! Vai ter o aniversário aqui de uma missionária aqui. Pode já falar, revelar? Né? Missionária Eusiene está convidando todos vocês para comer um bolo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor. Pegue o seu livro, né? Adquira, abençoe o ministério do pastor Cláudio, e eu sei que será bênção. Sexta-feira, estamos aqui numa sexta-feira profética. Meu Deus, última sexta-feira de fevereiro, sexta-feira profética. Você vai passar pelo corredor profético, será poderoso. Escola dominical às 9 horas, discipulado às 8 e o culto às 18 às 19h30. Querido Deus e amado Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesse momento, pedindo a tua bênção, graça e misericórdia. Tem compaixão, Senhor, ajuda o teu povo, a tua igreja, ajuda os teus filhos, Senhor, em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, eu te peço as famílias, os lares, as casas, meu Pai. Tu sabes, ó Deus, quantos são afetados os nossos familiares com os dardos do inimigo, mas neste momento nós queremos repreender, quebrar todo o dardo inflamado maligno no poder do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Agora nós vamos ministrar a bênção apostólica. A Regiane não pôde vir junto com a minha sogra, muita chuva, né? Tem que ter um cuidadinho com ela especial, mas Deus é bom. Faça assim com a mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Que a igreja diga, vão na paz.